pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, e que traz aqui as principais cabeças do mercado financeiro brasileiro para bater esse papo com você, telespectador da BMC News. Como vocês sabem, a gente acaba dedurando aqui, tem alguns convidados que a gente puxa desde o começo do programa. E é uma felicidade quando a gente pode trazer. E um desses nomes de mercado que a gente gostaria de trazer é justamente quem está aqui conosco, a Levante Investimentos, uma das principais casas de análise do país, que tem hoje um ecossistema para falar sobre mercado financeiro, está aqui conosco hoje, próximo ao seu aniversário de 5 anos, não é isso? Exatamente, estamos fazendo 5 anos agora. Para comemorar um pouco da data e conversar com vocês sobre as principais áreas que eles tocam, responder aquelas perguntas difíceis, tradicionais aqui do programa, e trouxeram aqui o sócio e head da área de análise da Levante, Henrico Cozzolino. Henrico, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, prazer ao vivo e fisicamente, né? Geralmente a gente fala por internet, prazer estar aqui. O Henrico já é da casa aqui, sempre conosco na BMC, mas a primeira vez dele no Você com Dinheiro, e a gente tem que começar mantendo a tradição. Queria começar com uma provocação. Dá para ganhar dinheiro com ações, com juros a 13,75? Com certeza dá, e acho que é um ponto importante essa provocação que a gente gosta bastante, porque sempre se tem essa discussão, né? A hora da renda fixa, a hora da renda variável, né? Essas disputas que a gente sabe que um portfólio ótimo, né? Ele é composto de renda fixa e é composto de renda variável também, né? Então é importante a gente ter sempre em mente a diversificação e ora pesar mais no risco e ora reduzir o risco, né? Então é esse balanço que é possível e deve ser feito, inclusive. Então, respondendo sua pergunta sem ficar em cima do muro, é possível desde que você saiba, né, adeque sua estratégia, seu perfil a esse tipo de investimento. Eu sempre, quando a gente conversa com o pessoal de análise técnica, a gente sempre pede para a visão deles da distinção e do uso de análise técnica versus análise fundamentalista. A Levante tem uma tradição muito interessante em análise fundamentalista. Eu queria trazer essa pergunta também para você, para a gente ver esse outro lado da visão. Então, o que é a análise fundamentalista, o que ela se distingue da análise técnica e quando ela deve ser usada e aproveitada? Excelente pergunta, né? E essa é a provocação que eu sempre fiz no mercado, né? Sempre existiu até uma rixa, né, entre um analista técnico, um analista fundamentalista, qual tipo de análise é melhor, né? Para a gente distinguir aqui de forma bem objetiva. O analista técnico, ele vai olhar gráficos, vai olhar padrões de candlestick, vai estimar por meio de estatística ou padrões de preços passados, né? Estimar a probabilidade de comportamento de preços futuros, né? A análise fundamentalista, né, aquela mais tradicional e mais conhecida até no Brasil, usa outros modelos de avaliação, né? Pode ser um fluxo de caixa descontado, né? Você projetar as receitas à frente da empresa e trazer a valor presente para chegar em um valor da companhia, vai olhar as contas do balanço, né? E estimar ali onde tem potenciais riscos daquela empresa, né? Então, essas são as distinções. Quem faz a certificação, quem fiscaliza isso aqui é a APIMEC e a CVM, né? Tem provas ali para você prestar, ser um analista técnico, um analista fundamentalista ou pleno, né? Que é o certificado CNPIP, que completa as duas análises. E de novo, né, a provocação que eu falava que eu faço desde o início, né? Não tem um tipo de análise melhor, né? Tem a maior quantidade de dados que você consegue analisar e projetar para ter um melhor retorno, né? A gente pode colocar, sim, análise macroeconômica nos ativos, né? A gente segue muito essa visão na Levante, né? Uma análise top-down para selecionar um portfólio ótimo para os clientes. Indo nessa linha ainda, a gente tem, vindo da academia, aquela provocação de que o mercado tende a ser eficiente, né? A gente sabe que o mercado não é perfeitamente eficiente, ou pelo menos não é eficiente na sua forma forte ou semi-forte, né? Mas o que eu queria trazer, se dá para encontrar sinais fundamentalistas que gerem esses prêmios. Ótima pergunta, né? Excelente. Eu vou começar pelos os sinais técnicos, né? Se a gente olhar um indicador técnico bem conhecido, bandas de Bollinger, né? Inclusive
ele desenvolveu, John Boehlinger, esse indicador em 1980, estimando, né, a distribuição normal de preços dos ativos de bolsa, né, coisa que a gente sabe que não é, né, como eu também ou sabemos, né, que os preços eles não são normalmente distribuídos, né, mas é um indicador técnico que, por meio de análise e experiência, você consegue identificar alguns gatilhos ou gerenciamento de risco, né? Então, trazendo isso para análise fundamentalista, né, a gente consegue também observar algum comportamento de preço passado, né, ou de indicadores fundamentalistas que justifiquem não a previsão do futuro, né, nenhum analista tem capacidade de prever futuro, né, os que têm essa capacidade geralmente eles saem do mercado, eles não têm performance sustentável a longo prazo, né, então pelo menos trazer padrões que permitam gerenciar risco, eu acho que nesse sentido sim. Agora, a gente olha... também dou aula, né, como eu disse, e nas aulas a gente sempre passa por alguns indicadores típicos, né, alguns indicadores de múltiplos e alguns indicadores de margem para ajudar a leitura de balanço. Quais indicadores vocês ali de dentro, vocês usam alguns no dia a dia? Quais vocês gostam de olhar? O que vocês têm ali de material para chamar a atenção das empresas? Bacana. Bom, como dever de ofício, a gente obrigatoriamente tem que olhar, né? Tem que fazer uma análise de múltiplo, uma análise de modelo de fluxo descontado, entre outras, né? E é importante ressaltar, como você bem sabe, né, como professor, cada setor tem ali um múltiplo que o mercado olha e que o consenso olha, né? Se a gente falar de bancos, o múltiplo preço-lucro é bastante analisado, né? O que acontece, não sei se você concorda com a minha opinião, vou voltar uma pergunta, né? O mercado, ele muitas vezes olha esse múltiplo histórico, né, e determina que os bancos estão baratos, né? Acontece que no múltiplo preço-lucro, você dividindo o preço lá da sua ação pelo lucro por ação, não necessariamente é a análise objetiva que você faz, né? Se o múltiplo de Itaú ou do Banco do Brasil está barato comparado ao seu nível histórico, não necessariamente aquilo está dizendo que é uma compra do Banco do Brasil, né? Ele está talvez projetando lucros menores. Então, por isso que vale, né, esse detalhamento, seja usando análise técnica para tentar entender timing e gerenciamento de risco, seja olhando o próprio fundamento e entender se a projeção desse lucro ela pode ser seguida, né, como foi no passado, né? Então, é importante olhar o múltiplo, eu acho, porém, de acordo com o setor, tem um múltiplo correto e não só olhar um múltiplo barato é significativa de compra de uma ação. Até porque, originalmente, o indicador presumia a projeção, né? Então, você deveria calcular o preço sobre o lucro projetado. E a gente sabe que, até por limitações, a gente não sabe qual é o lucro futuro, infelizmente. O que dá para fazer é olhar o passado, né? Exato. Agora, nessa mesma linha, a gente tem o Ibovespa em termos históricos em mínima, né? Em mínimas de preço-lucro. Como vocês estão vendo esse cenário? Importante, né? Eu acabei de criticar o múltiplo preço-lucro, né? Mas se a gente colocar e tirar um pouco o ruído político, né? Tirar um pouco situação, né, de precificação, da expectativa de inflação, gerar mais inflação, né? E tentar olhar o valor de algumas empresas e realmente fazer esse comparativo com o múltiplo, de fato a gente vê um Ibovespa barato, né? E de novo eu volto para aquela estratégia que vai gerenciar risco-retorno de acordo com o perfil, né? Diversos momentos, para quem gosta da análise técnica, aí, né, onde o Ibovespa encontrou 100 mil pontos, entraram fluxo comprador, né? Acho que é difícil responder porque o mercado subiu na última semana, mas parte disso acho que se justifica num fluxo de relação de preço-lucro, né? Da tirada de algumas incertezas, por mais que o arcabouço fiscal não seja o ideal ali, né, ou a aprovação do ideal, a gente tem pelo menos um encaminhamento, endereçamento de um ponto que preocupava muito os mercados. Então, realmente, desconsiderar o Ibovespa 100 mil pontos, né, por mais da gente entender num cenário 2023 difícil à frente, lucros menores, receitas menores e juros altos impactando diversos setores, passa a ser atrativo em relações ali de risco-retorno. A gente tem justamente a situação agora tem suas dúvidas? Tem, mas tem as mesmas dúvidas que tinha, e aí pensando já em corrigido, né, que a gente tinha em cenários
para impeachment, por exemplo, para a gente pensar em renovar aquelas mínimas, né? Essa é sempre um ponto importante de a gente parar e refletir sobre. Né? E aí tem a questão também você comentou de fluxo, né, para a Bolsa, expectativa. O que é a leitura de cenário? Brasil sobre Brasil, Brasil sobre exterior, exterior sobre exterior e exterior sobre Brasil. Né? A gente vê um exterior muito pessimista com os Estados Unidos, consequentemente a Europa basicamente vem sendo carregada nos últimos tempos, e eventualmente não tão pessimista quanto a gente para o Brasil. E aí a gente vê um fluxo de capital importante do brasileiro indo para o exterior, enquanto o fluxo estrangeiro teve períodos de saída, a gente não vê esse sinal tão grande. Como vocês enxergam esse cenário? O que vocês estão olhando de exterior? Como tem sido, aí eu vou provocar nas duas pontas, né? Como tem sido a demanda de clientes por ativos do exterior, né? E vocês naturalmente têm que, de alguma forma, seguir essa demanda, e o que tem de olhar levante de ser um momento de aproveitar oportunidades fora. Perfeito. Essa comparação que acho que é de suma importância fazer, né? Inclusive a pergunta do dólar, né? Caro ou barato. Você tem que olhar dólar, moeda americana, você tem que olhar o câmbio frente ao real, você tem que olhar seus pares, né? Então, por isso que é tão difícil projetar dólar, né? Na sua pergunta de demanda dos clientes sobre produtos internacionais, né? Que é fundamentada e justificada pela percepção de risco local, né? Eu gosto de voltar para o início de 22, né? Um ano atrás, onde se falava muito, né? Em a necessidade de dolarizar o patrimônio, como sendo aquele momento, né? Início de janeiro de 22, onde era a migração total de ativos brasileiros para ativos americanos, né? De fato, a gente colocou algum risco local nas carteiras e pesamos essa diferença, né, de que fato a Bolsa Americana não necessariamente viveria um momento melhor que os ativos brasileiros, né? As grandes empresas de tecnologia performaram pior. A gente teve um 2022 muito melhor para a Bolsa brasileira do que para a Bolsa americana e nos principais índices, né? Então, esse paralelo a gente fez para 2023 e a gente mantém novamente naquela relação de risco-retorno, né? A gente não vê uma bolsa americana como barata, ainda dependente de grande reatividade econômica, entre outros fatores, e cabe a gente, né, enquanto casa de análise, recomendar e corrigir em momentos, né, que a demanda do cliente é para migrar totalmente para ativos americanos, né? De novo, né, aquela resposta inicial é dosar o perfil de risco com a diversificação da carteira, né? Nunca é hora só da renda fixa, só do Ibovespa, só do ativo americano, só do dólar, do Bitcoin, né? São classes de ativos que tendem, em algum momento do ciclo, performar melhor que os outros, né? E aí nosso trabalho é justamente explicar esse risco e o potencial retorno para o cliente e justamente acertar, né, no longo prazo quais ativos que vão performar melhor. Porque às vezes vocês vão ter que dar seguradinha no cliente também. Não vou migrar todo para mercado americano, né? Aí você tem que dar aquela puxada, senão você vê que é mesmo o dólar, né? A gente tinha uma expectativa para dólar, e hoje a gente estava, não, hoje não, mas semana passada a gente estava discutindo se conseguiria se sustentar na casa de R$5 ou não. É uma pergunta que se você trouxesse a qualquer pessoa em meados do ano passado seria uma pergunta absurda. Né? Essa adaptação dólar como sendo o calcanhar de Aquiles dos economistas aí sempre, né? E sobre estratégias específicas, eu vejo muita defesa de alguns grupos específicos sobre algumas estratégias pontuais. Por exemplo, estratégias de dividendos. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre as estratégias de dividendos, quando dá para ganhar, quando ela é adequada para o cliente. Perfeito, excelente pergunta, sempre bastante polêmica, né? Acho uma estratégia interessante e ela, assim como qualquer estratégia interessante, tem seus benefícios e riscos, né? Inclusive, eu sou analista responsável ali da série de dividendos na Levante, né? Inclusive tenho uma série de curto prazo, carteiras semanais e tenho também uma série de derivativos, né? Então são ativos ali que são bastante mix e vale lembrar que um hedge fund ou um multimercado ele utiliza, né, diversas estratégias para tentar gerar alfa, né? A grande
dificuldade, né, o grande desafio dos gestores é gerar alfa frente ao mercado no longo prazo, né? Então, estratégia de dividendo, né? Eu acho uma estratégia interessante, mas cabe algum detalhamento aqui, né? As pessoas, muitas vezes, elas buscam o dividendo por dividendo, né? O que vale analisar numa estratégia de dividendo é o potencial de retorno futuro daquela empresa e outro fato importante, né? Muitas vezes é mais interessante a empresa reinvestir o dividendo, como você sabe bem, né? Sendo professor, reinvestir o dividendo do que propriamente distribuir aos sócios, né? Quando a empresa distribui aos sócios, é que ela estima que é mais interessante distribuir esse lucro do que ela buscar uma taxa de retorno maior do que a distribuição propriamente ao sócio, né? Então, o que cabe a quem gosta de dividendos, olhar se aquele dividendo, né, valeu realmente receber e ter lá aquele fluxo de caixa entrando na conta, ou se a empresa está distribuindo esse retorno porque ela não está enxergando um potencial de reinvestir em si mesma e ir lá na frente gerar mais retorno. Então, empresa que não paga dividendo não necessariamente é uma empresa ruim, pode ser que ela está num projeto de crescimento, preferindo investir ali o que sobra no próprio negócio e gerar um retorno futuro mais à frente. Então, vale olhar dividendos, mas não só o que se tem no senso comum de a estratégia de dividendos é para receber meu dividendo mensal. Maravilha, estamos aqui conversando com o Henrico Cozzolino, sócio e head de análise da Levante Investimentos. Então, você que está acompanhando a gente, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, aproveite aqui a presença do Henrico, que conseguimos trazer pessoalmente hoje, deixa aí seus comentários e, naturalmente, vou pedir aquele like carinhoso. Então, se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like, ele é muito importante para a gente, é muito importante para reforçar o nosso programa. Inclusive, se você está chegando agora, ainda não acompanha o canal da BBC News, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Henrico, é inevitável quando a gente pensa em análise de ações, especialmente quando a gente fala em dividendos, olhar um pouquinho para o lado e pensar em fundos imobiliários. Eu sei que a Levante também tem uma carteira muito interessante de fundos imobiliários. Como você enxerga o momento de fundos imobiliários aqui no Brasil hoje, né? Porque a gente tem um conjunto de fundos imobiliários que sofreram muito com os calotes de CRIs, né? Ao mesmo tempo você tem tijolo olhando para uma situação de pós-pandemia, muita gente amassou o preço do FI de tijolo por julgar que as empresas não voltariam aos escritórios, a gente está vendo essa situação reverter. O que dá para aproveitar de timing, de momento aí para os fundos imobiliários no Brasil? Perfeito. Acho que a vantagem de ser head de análise, né, que a gente tem equipes qualificadas ali, né, e a gente tem um bom time que olha para FIIs na Levante. Um abraço ao Felipe, inclusive. Aí, o Felipe, né, que está nos assistindo, craque na análise de FIIs, e vale a gente talvez voltar um pouquinho, né, e aí eu fiz esse disclaimer só para falar que a gente tem essa vantagem de contar com times especialistas em setores, vou tentar trazer um pouco da visão ali e mais uma opinião minha. Se a gente voltar um pouco atrás, quando o investidor, pessoa física, né, passou a conhecer os fundos imobiliários, talvez ali um pouquinho pós-pandemia, né? Talvez pré-pandemia, onde teve um fluxo já, né, do conhecimento do investidor pessoa física, começou, né, a se investir em qualquer fundo, né? Era aquele fundo que pagava o dividendo mensal e aí estava tudo certo, né? E os investidores pessoa física acabaram esquecendo que eles estavam pagando um múltiplo preço, valor patrimonial, que obviamente tem seus defeitos, mas num excesso, num cenário que talvez seria de incerteza, né? Que talvez em algum momento, no pós-pandemia isso ficou claro, né? Em algum momento aqueles juros não ia ser juro negativo no Brasil. E aí fez com que, acho que a indústria de forma geral caísse, porém, se a gente olhar no detalhe, né, e olhar a diversificação entre fundos, entre setores, certamente tem aqueles ainda descontados e aqueles que valem colocar nessa diversificação de carteira, renda fixa, renda variável, e fundo imobiliário sendo um ativo de renda variável, né, compondo estratégias que têm a característica híbrida, né, pagam dividendos mensais, mas é reflexo da bolsa, inclusive. Nem todo fundo que paga aquele dividendo mensal está com a melhor das intenções, muitas vezes, ou tem a capacidade de pagar esse dividendo, né? Então, vale olhar realmente no detalhe o que você está comprando dentro de um fundo, né? No fundo de papel, né? Qual que é aquela diversificação
traz? Tem algum ativo ali que está muito caro? Tem algum ativo que já está inadimplente? Né? Não vale comprar essa cesta sem uma análise detalhada do que você está comprando. Falar em análise detalhada do que você está comprando, quando vocês montam a grade de investimento, né? Geralmente, antigamente tinha isso, não sei se hoje ainda se encontra nas gestoras. Eu lembro de quando eu chegava nas gestoras, o pessoal escrevia a gente fica no aquário aqui, pessoal. E nas gestoras geralmente tinha esse aquário, os analistas ficavam lá e escreviam na parede do aquário, né, quais papéis eles estavam olhando. Como vocês fazem essa seleção? É mais top-down, bottom-up? Como é que é a filosofia do processo de escolha de investimentos na Levante? Bom, eu sou um cara ali top-down, né? Eu gosto de olhar o macro, taxa de juros e aí detalhando os setores, qual ativo no setor está caro, comparar, fazer essa análise relativa, né? É evidente que a gente não pode esquecer, né, que num time ali de 45 analistas que a gente tem, é claro que tem aquele que prefere olhar bottom-up, né? É claro que tem aquele que é a favor de um ativo e um outro analista que é contrário ao mesmo ativo, né? Então, acho que num processo de análise, de gestão, né, e outra vantagem talvez de estar numa casa de análise é isso, né? Confrontar ideias, que é o que o mercado faz o dia inteiro entre os compradores e vendedores, né? É o que a gente faz ali internamente em 45 analistas ou em 90 pessoas que a gente tem nesse sentido, né? Confrontando ideias para tirar um denominador comum, né? Então, é claro que é muito de perfil, né? Eu falei, eu sou particularmente um cara top-down, né? Mas eu tenho excelentes analistas ali, bottom-up ou especializados em um determinado ativo, né? Um determinado título de renda fixa. Acho que essa é a grande vantagem, e debater essas ideias para tentar enquadrar no portfólio ideal do cliente, né? Então, a gente tem muitos fundos exclusivos na Asset, fundos customizados, de acordo com o perfil e momento de vida, às vezes, do cliente, né? Quando a gente está falando com pessoa física, acho que é um ponto importante, né? Não é o portfólio ideal, mas é o portfólio ideal para aquele momento ou objetivo específico do cliente. Quando vocês chegam ao nível de investimento, seja via asset ou mesmo nas carteiras recomendadas, vocês chegam a ter proximidade com a empresa, digo, ir lá visitar a RI, visitar a empresa, eventualmente visitar a fábrica para ver se funciona mesmo, se aquele parafuso está no lugar. Vocês chegam a viver esse nível de proximidade ou não? Vocês olham de maneira mais fria os números e garantem esse distanciamento? Então, de novo, eu gosto bastante de ir nas empresas, né? Não vou citar, estava em algumas, enfim, às vezes eu uso rede social para postar visitas, né? Eu gosto de ver o processo ali. É claro que muitas vezes a gente não tem tempo total, né, de ir visitar todos os dias, mas a gente gosta de ter, sim, esse contato, achei importante. Ele não é exclusivo, né? Não é porque você vai ali ver a linha de produção e funciona tudo direitinho que é uma boa empresa, né? Ou não é uma relação mais próxima, mas no sentido de entender muitas vezes o negócio, eu acho que é algo importante, eu gosto de fazer, estimulo. Se a gente pudesse, né, tivesse mais tempo, acho que poderíamos ir diariamente, né? Nenhuma empresa vai querer receber analista lá diariamente, mas é algo que a gente gosta, sim, de fazer e ter, obviamente, um detalhamento muito importante dos balanços e um questionamento muito firme das nossas dúvidas junto ao RI, né? Isso a gente faz bastante. Agora, nessa linha de proximidade, conhecer a empresa, vale a pena investir numa empresa boa, tocada por pessoas não tão boas, ou no mínimo que a gente tem desconfiança sobre? Com certeza não. Bolinha preta. Bolinha preta, porque a gente fala de corporações, de empresas, de tickers de bolsa, né? Mas a gente fala empresas são pessoas, né? Então, o Com Dinheiro é uma excelente plataforma porque tem pessoas boas fazendo com o dinheiro ser o que ele é. A BMC é uma excelente transmissora porque tem pessoas, né, avaliando ali, tem um time gigante ali de pessoas fazendo esse canal bom, né? A gente fala que na Levante é a mesma coisa, a gente precisa de pessoas boas fazendo, obviamente, o lucro crescer, atender o cliente, resolver um problema, né, uma demanda. Então, pessoas são empresas. A empresa pode até ter lucro por um ano, mas se não tiver pessoas boas, de fato é bolinha preta. Então, olhar gestão, olhar organograma, olhar histórico, conselho é fundamental, né? Diz muito sobre o futuro dessa companhia.
ver quem são os principais acionistas, o que geralmente é difícil, né? Você monta uma estrutura de holding, uma estrutura piramidal e dificulta o pessoal acompanhar quem é o dono da empresa, né? Mas, naturalmente, vocês na Levante vão explodindo, usam com dinheiro, né, para explodir a posição até o final. Sim. E apertando um pouco dessa pergunta, a empresa, existe preço em que dá para comprar uma empresa ruim, que está com maus indicadores, mas ela está tão barata que vale a pena? Existe. A gente precisa olhar por que essa empresa está tão barata, né? Por que o mercado está entendendo essa empresa tão barata? Ela ficou barata porque os juros disparou e naquele momento ela tinha muita dívida, mas ela tem um potencial de sanar essa dívida e temos projeção de que os juros vai cair, né? Vamos colocar fatores simples ali, fáceis da gente entender, né? Se for isso, de repente, se ela conseguir sobreviver um período de juros altos, talvez seja um momento de entrada. Ou não, ela tá barata, né? E vale falar, barata não é aquela empresa que caiu 90%, só que teve uma gestão fraudulenta, né? Cometeu uma fraude. Você investiria seu dinheiro, né, numa empresa que talvez não tenha governança, né? A perspectiva não necessariamente caiu 90%, está barato, volta 50% disso. Isso é perder dinheiro, né, nesses casos. Então, existem casos onde a gente entende uma empresa como barata e se cair mais, a gente tem confiança em comprar mais porque ela continua barata, desde que alguns desses itens que a gente falou sejam supridos, né? Lembrando sempre que barato é relativo, não quero nenhum participante do chat saindo aqui comprando a empresa porque a ação vale 90 centavos ou porque a empresa vale pouco. Tem uma empresa na bolsa, faz tempo que eu não dou uma olhada, mas a Hércules, acho que o market cap dela está na casa de 2, 3 milhões de reais, né? Então, não vai comprar a empresa só porque o valor de mercado é pequeno, ok, pessoal? Eu ia fazer uma piada, não Por sei, favor, não. Eu ia falar que o nosso apresentador compraria essa empresa só com o dinheiro de conta corrente aqui. É claro que é uma brincadeira, não sei do capital, mas é nesse nível. É um risco, né? É um risco de liquidez, né? Às vezes o ativo subiu 10%, mas com um volume de 10 mil reais, né? Exatamente, pessoal. Estamos batendo esse papo com o Henrico Cozzolino, sócio e head de investimentos da Levante Investimentos, sobre o mercado de análise fundamentalista e um pouquinho sobre os passos atuais e futuros da Levante também. Então, aproveite a presença do Henrico. Nós conseguimos trazê-lo aqui pessoalmente. Mande sua dúvida, sua pergunta, seu comentário pelo chat e não se esqueça de deixar o seu like. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro.
BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Henrico aqui da Levante, sócio e head de investimentos da empresa, tirando também sua dúvida. Então, aproveita aqui a presença do Henrico, não é todo dia que a gente consegue trazer, na verdade faz tempo que a gente tenta, não é todo dia que a gente consegue trazer, então aproveite a presença do Henrico para tirar a sua dúvida. O Regis ali comentando o melhor programa da BMC, muito obrigado Regis, forte abraço. O Boi da Bolsa, melhor programa da BMC, mas só ganha like se mandar aquele abraço com superávit para Macapá, Amapá. Abraço com superávit tá difícil, mas aqui no Você com Dinheiro tem. Então, forte abraço, Boi da Bolsa, e forte abraço para Macapá. Sérgio Rocha ali acompanhando a gente também, o Alex. E eu queria avançar um pouquinho perguntando sobre o mercado, como vocês estão lendo o mercado financeiro atual. A gente teve uma onda, a gente também traz algumas perguntas mais conceituais, mais filosóficas aqui para o programa. A gente teve uma onda, uma migração de formato e da concepção do investidor do que é investir. O investidor estava acostumado a enxergar investimento como poupança, não no sentido do produto, mas no sentido propriamente de um dinheiro que eu estou guardando, reservando esse dinheiro, e não um dinheiro que eu posso esperar que ele trabalhe por mim. E nessa visão era comum deixar o dinheiro guardado. Tinha gente que escondia embaixo do colchão, o que eu não acho muito prudente, mas tinha gente que deixava na poupança, o que também não é um primor. E com o advento das plataformas digitais veio essa provocação. Eu não preciso investir pelo banco e eu não tenho só esses recursos, eu posso olhar o mercado de maneira mais abrangente. As assets independentes não precisavam vender seus produtos apenas para os multimercados, os FIIs, eles podiam acessar direto o investidor. Isso trouxe um primeiro passo de transformação. Vieram os agentes autônomos, as plataformas digitais e assim por diante, se tornaram mais robustos. Já existiam, cresceram. Como vocês enxergam e como vocês estão vendo as mudanças e as migrações de mercado atualmente? Vocês enxergam que esse modelo de agente autônomo tende a permanecer, continuar? Ou vocês enxergam que a gente está indo para um modelo fee-based? Como vocês estão lendo o mercado e como vocês, Levante, se enxergam como empresa e se posicionam para os próximos passos? Bem bacana. A gente vê, né, esse mercado ele evoluindo, né? Como você bem comentou, até pouco tempo atrás, né, a gente não precisa voltar muito, mas talvez 2017, se eu não errar, tínhamos na casa de 1 milhão de investidores, CPFs, né? Se a gente voltar um pouquinho mais, em 2014 a gente tinha 500 mil CPFs em bolsa, né? Então, o investidor, ele está, obviamente, vendo outras formas do que é investir e, no caso do Brasil, né, o primeiro ponto, né, é fechar o mês e poupar, né? Talvez não é o caso da nossa audiência que já sabe ali de classe ativa, já acompanha um pouco mais, mas a grande parte do Brasil ainda tem, vê na poupança ou vê, né, no dinheiro embaixo do colchão como sendo a segurança. Então, é um processo de evolução, né? Mais recentemente, avançando o tempo, né, começaram, né, e nada melhor do que competição para baratear custos, né? Então, corretagem que era extremamente cara, eu lembro em 2008, onde eu ainda era estagiário, né, e eu voltava para sala de ações do Santander, onde você tinha que ter uma conta, né, onde custava muito cara a corretagem, né? Hoje você consegue operar em corretagens gratuitas, por exemplo, né? Então tem esse processo de evolução onde eu acho que tem espaço sim para os melhores, né? A gente acredita na Levante, se você presta um bom serviço, né? Se você consegue entregar a demanda do seu cliente, solucionar um problema que no nosso caso pode ser ou conhecimento, né, via uma estratégia de investimento, ou retorno, né, via a necessidade do cliente ter aquele capital sendo remunerado, tem espaço para esse tipo de pessoa, né? Seja agente autônomo, seja uma asset, né? O cliente, inclusive, ele consegue entender aquele período de uma gestão, né? Não entregar a performance que ele estimava, se bem justificada, né? É importante olhar nesse sentido longo prazo. Então, mercado, né, e evolução, a gente está num processo que não tem nem comparação do que países desenvolvidos como os Estados Unidos, né, onde 70% da população investe ali de alguma forma, né? A gente ainda está tentando fazer a conta do mês fechar e, às vezes, né, ter a clareza
que a volatilidade no Brasil é diferente de uma volatilidade nos Estados Unidos, é o que faz o investidor ter a confiança de deixar esse dinheiro aplicado, né? A gente está, se olhar a nossa democracia recente, entrando no papo filosófico, é justamente excesso de juros lá atrás, é confisco de poupança, é uma inflação que nunca alcançou sua meta, né? Então, como é que a gente discute se o Banco Central é certo ou errado, se uma política estimulativa é certo ou errado, se a gente nunca alcançou a meta de inflação, por exemplo, né? O real, né? Uma moeda super recente. Então, acho que é parte desse processo, né, que está levando um tempo e a gente está caminhando, felizmente, para melhor. Mas é difícil, né, para o investidor que às vezes precisa fazer o mês fechar e entender quanto que ele tem que dosar numa diversificação. Por isso que acho que canais como a BMC são importantes, plataformas como a Com Dinheiro, Levante, outros players de mercado, né? A própria figura do agente autônomo acho que vem para esclarecer um pouquinho e auxiliar o investidor pessoa física. Você trouxe um ponto, né? Hoje em dia você consegue fazer corretagem de graça. Naturalmente, a estrutura de operação se barateou muito. Boa parte desse processo hoje é eletrônico. Mas como as corretoras conseguem ganhar dinheiro nesse mercado hoje? Na estrutura de corretagem gratuita, né, a gente sempre brinca, né? Quando o produto é gratuito, o produto é você, né? Então, assim, não tem nada gratuito, né? O WhatsApp não é gratuito, né? A gente só não paga, mas é claro que tem alguém ganhando dinheiro com aquilo. Para as corretoras, né, às vezes é interessante ela ter um capital ali aplicado, né, e ela não ganha no serviço de corretagem, ela dá uma plataforma digital que ela consegue diluir aquele custo, então não tem o custo, mas ela consegue ganhar ali no capital que você deixa aplicado, né? Ou ela consegue, no caso de renda variável, se você deixar aplicado ali para autorizado, né, para que a corretora possa emprestar os seus ativos e dividir essa remuneração desse empréstimo com você, né? Tem N fatores, né? Geralmente ele te dá a corretagem gratuita, mas aí você aproveita que tem a conta ali, vai fazer um cartão de crédito em algumas plataformas, vai fazer um outro serviço, né? Então é nesse sentido que a corretora consegue diluir custo e dar a corretagem gratuita para o cliente. Estou aqui acompanhando o chat. O Rodrigo comentou aqui, a BMC, a nossa Bloomberg brasileira. Bloomberg me lembra outras plataformas de dados. Mas vamos lá, o Cláudio Lisias comentou aqui. Olá, quais são as perspectivas para os FIs de papel quando os juros sinalizarem uma queda? Pergunta do 1 milhão, né? Queria que o Felipe tivesse consultado os universitários aqui para responder, né? Mas, de fato, economia de uma forma geral, né? Juros altos, né? Acima da inflação, que é o mandato do Banco Central, estabelecer uma política restritiva para conter a inflação, é ruim para todo mundo, tá? Inclusive para bancos, né? A gente tem uma falsa ideia, né, do que o banco cobrar juros mais altos tem um retorno mais alto, até certo ponto, né? Isso pode gerar mais inadimplência e defaults, né? Não precisamos ir muito longe para olhar alguns defaults. Então, se por um lado, né, você vai ter um retorno eventualmente menor, né, num fundo de papel relacionado ao CDI ou ao IPCA, né, no final das contas você pode ter um dividendo maior, um yield maior ou a sustentabilidade daquele fundo, daquele papel conseguir honrar a sua dívida, né? Encarecer demais a tomada de crédito para comprar imóvel, de remuneração do acionista, né, faz com que a economia trave, né? Controla a inflação na meta é ótimo, é o que a gente quer, porém, não necessariamente, né, aquele juros que é pequeno é ruim para a economia. Inclusive, a gente fez um levantamento, deve circular em breve, essa história, né, de que a Faria Lima está feliz com os juros altos. É uma tremenda furada. E a captação de fundos esse ano começou muito mal. Inclusive, fundo de renda fixa está captando um pouco, puxa muito o número os fundos de bancões que estão trazendo posições DI, mas você olha a captação como um todo, ela está muito negativa e os fundos mais especializados, que são os que têm a maior taxa de administração, têm sofrido demais, porque os investidores têm ido para segurança, para o ativo de maior liquidez e que está mais fácil de investir muitas vezes. É simplesmente o que está a um botão de distância, ele não quer parar para pensar, que ele julga que não faz sentido com a rentabilidade que ele já tem fazer um planejamento. O que não necessariamente é verdadeiro, mas eu vou trazer essa dúvida para o próximo bloco. Agora nós vamos para o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje.
BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui da Levante Investimentos, tirando suas dúvidas sobre análise fundamentalista, um pouquinho de gestão de carteiras, insights de mercado e naturalmente a perspectiva da empresa sobre o mercado financeiro brasileiro. E uma dúvida que eu tinha colocado aqui no bloco anterior é justamente a aplicação, o uso de um assessor ou suporte de investimentos que muitas vezes, no período de juros altos, o investidor tende a olhar e falar, olha, agora não preciso, eu vou no mais simples mesmo. Tá certo esse racional, Henrico? Com certeza não, né? É o oposto, né? Inclusive é o que a gente vê lá na Levante, né? Em momentos de incerteza, de grande volatilidade, é onde a gente tem maior procura, né? Então, é um momento onde os investidores falam assim, opa, peraí, o que está acontecendo? Preciso entender melhor, preciso de um especialista, né? Eu brinco, né, que mercado financeiro, investimentos, é como qualquer outra profissão, né? Para você ter a casa mais bem decorada, você vai escolher um decorador, o prédio mais bonito é de um arquiteto renomado, quando você tem um problema de saúde, você vai contratar um cirurgião ali de acordo, né? Só que o brasileiro tem a seguinte mania, né? Investir eu não preciso, é corretagem grátis, eu já vi ali, tem o YouTube que de fato ajuda, né? A gente na Levante mesmo produz conteúdos gratuitos e é uma porta de entrada, mas são tantas variáveis, né? Para a gente que está lá no dia a dia olhando, mensurando, né? Tanta gente necessária, plataformas boas, caras muitas vezes, né? Às vezes umas mais, outras menos, caras, como o nosso apresentador disse, é relativo, justamente depende do retorno que você vai ter com aquilo, que a gente precisa de fato investir para ter um retorno diferenciado, né? A gente vê a pessoa física no longo prazo patinando, né? Porque toma atitudes binárias, né? Juros está alto, eu não vou para a bolsa. Juro está baixo, é hora da bolsa. Não gosto de cripto, não invisto, né? Não diversifico da forma e não consigo nem mensurar a estratégia porque eu estou ali ouvindo um jornal não tão qualificado quanto a BMC, eu estou me informando numa fonte de mídia enviesada, não estou olhando os dados que o Felipe trouxe aqui, né, para entender para onde está indo esse fluxo todo da indústria, independente desse nosso viés, que seja de investimento local, que todo mundo tem, que seja de investimento no exterior, acharem melhor. Então, assim, é de suma importância, não é fazendo aqui, vendendo meu peixe, meu negócio, mas assim, é necessário, né? Tem ali, às vezes o barato sai caro, né? E muitas vezes é excelente você busca informações, mas muitas vezes essa informação te ajuda a escolher melhor o profissional. Não é para você excluir o profissional. Né? Inclusive, quando você vai para gestão de fortunas, dificilmente essa gestão de fortuna, planejamento sucessório é feito individualmente. Você contrata um consultor, você tem ali um administrador de carteiras, um gestor de fortunas para te apoiar. Né? A propósito, a Levante tem feito um programa interessante nessa área de carteira administrada, não é isso? Sem dúvida, a gente tem alguns ali fundos exclusivos, né, onde a gente senta e discute, né, um produto customizado com o cliente, no nosso braço asset, né, no nosso braço varejo a custos eventualmente menores, né, para auxiliar na tomada de decisão desse portfólio. A gente tem outros produtos e a gente tem visto esse mercado crescer bastante, ser bastante demandado e a gente fica muito feliz em poder ajudar de alguma forma com o conhecimento, com a discussão ali da estratégia individual, personalizada para cada um dos clientes. Quando é o sinal ali para o investidor que ele deveria buscar uma carteira administrada, não operar pelas vias regulares de varejo? Já dá para você, de repente, um corte financeiro, enfim. Quando é o ponto que o investidor deveria acender uma luzinha e falar, poxa, deixa eu procurar uma carteira administrada para deixar o meu patrimônio? Excelente pergunta. Bom, tem diversos cortes, né? O financeiro pode ser um bom ponto, né, para você entender se você quer buscar num portfólio grande, né, uma estrutura de fundo com um custo que caro e barato, como a gente tem discutido no programa, depende, né, do que você
está buscando, ou pode ser aquele perfil, né? Tem investidor que de fato ele quer estar ali, né? Ter o controle de fazer o investimento, ele quer alocar, né? Ele quer participar ativamente, seja do operacional e bater a nota de corretagem dele, tentar negociar taxa em ativos de renda fixa, né? Pode ser também um corte de perfil e tempo, né? Vale ressaltar que muitas dessas estratégias onde você de fato quer executar vão te demandar tempo. Não todas elas, né? Tem estratégias mais objetivas e claras ali quanto à sua execução, mas eu acho que tempo e financeiro, como você bem comentou, são fatores importantes para você ver quando você migra para uma estrutura de um fundo exclusivo ou não. Com quanto hoje eu poderia ter minha carteira administrada ou meu fundo exclusivo? Bom, depende do tipo de fundo e do tipo de necessidade que você quer, né? Mas uma carteira administrada ali com 50 mil reais, você já começa a ter algum tipo ali de exclusividade na sua alocação de capital. Então, acho que 50 mil para ter um número aqui, a grosso modo, na cabeça do investidor, seria já algo que daria para pensar numa estrutura de customização, né, de assessoria customizada. Agora, para fundo exclusivo, o número cresce um pouco, né? O número tem que pagar taxa Ambima, tem essas... Exatamente, tem a taxa Ambima, né, tem as taxas de fiscalização, tem a própria gestão ali, né, tem alguns outros custos que aí vão subindo e aí depende, né, de asset a asset, de conversa a conversa da necessidade do capital alocado. Obviamente, quanto mais demanda, maiores são os custos nesse sentido. Hoje... Você pode dar um cheiro de quanto a gente consegue montar o primeiro fundo exclusivo? Eu vou aproveitar para fazer o convite, vem alguém da Asset aqui comercial, eu prefiro até evitar em falar em valores assim, inclusive para ver os valores atualizados eu vou pular essa para não falar coisa fora aqui do que é o atual. Maravilha, então Levante Asset também já mais do que convidada aí para o programa, estamos aguardando ansiosamente a participação de vocês e aí a gente tira essas dúvidas também sobre fundos exclusivos e de Levante, o que vocês enxergam? Quais são os próximos passos, as avenidas de crescimento que vocês têm aí no radar para os próximos anos? Muito bom. Bom, a gente tem 3 braços muito bem definidos, né? O primeiro que é a nossa origem, né? E acho que é onde a gente vai sempre crescer mais, até pelo mato alto que a gente tem no mercado brasileiro, né, que é o varejo. Então são atendimentos ali, estratégias customizadas, recomendações, até a parte gratuita de conteúdos que a gente tem aí pelas redes sociais, também é nosso core ali, vai continuar cada vez mais, né? E no Brasil acho que cada vez mais é necessário de especialistas nesse sentido. A gente tem um braço bastante definido de atendimento a agentes autônomos, né? Estamos com 150 escritórios ali na base que nos consultam, que contratam estratégias e querem, né, passar melhores recomendações e discutem junto com a gente para os seus clientes também no varejo. E a parte asset que a gente está comentando agora, que pretende, né, replicar estratégias de fundos do varejo ou atender exclusivamente ali fundos exclusivos, dinâmicas customizadas de investimento. Os 3 braços ali que a gente estima crescimento, né, independente dos juros, né? A gente não está dependente de performance se o juro está alto ou está baixo, né? Se a bolsa está subindo ou caindo. A gente está fazendo ali a análise da realidade, tentando gerar alfa com o cenário independente do presidente, dos juros, do diretor do Banco Central, enfim, mercado financeiro como sempre foi, né? Muito bem, excelente resposta. Eu queria aproveitar aqui para agradecer a presença do Henrico. Henrico, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por participar conosco desse programa. É sempre um grande prazer receber a Levante e especialmente através de você aqui participando conosco do Você com Dinheiro. E aproveito para convidá-lo, né, a deixar seus contatos, redes sociais da própria Levante, como quem quiser buscar vocês, acompanhar vocês nas redes sociais, aproveitar os conteúdos gratuitos, como pode acessá-los? Muito bacana. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, com o Dinheiro, que a gente usa bastante, com a BMC, um grande parceiro e excelente conteúdo como sempre. A gente tem um YouTube, né, Henrico Cozzolino, tem um Instagram pessoal também, coloco coisas pessoais ali para quebrar um pouco às vezes do clima pesado, da euforia e pessimismo do mercado, é o henrico.czz.
Nós temos o nosso Morning Call gratuito, né, que é o Eu Com Isso, então procura ali a Levante. Estou falando aqui só dos conteúdos gratuitos que a gente produz, né? A Levante também tem um canal no YouTube onde a gente faz abertura, fechamento de mercado. E aí conhece, né, começa a se familiarizar, né, para quem não investe com o mercado financeiro, para você que já investe, vem discutir com a gente nesses conteúdos, no meu canal do YouTube, no Instagram também, criticar e elogiar, sempre bem-vindo, e conhecer nossas séries também, nossa gestora, vai ser um prazer estreitar laços aqui com vocês. Maravilha, pessoal. Hoje nós recebemos aqui o Henrico Cozzolino, sócio e head de investimentos da Levante, para esse bate-papo tanto sobre o mercado, as oportunidades de investimento, análise fundamentalista e, naturalmente, sobre os caminhos da empresa. Nós ficamos por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Amanhã às 15 horas nós estamos de volta. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.